Oi, meus amores, meu nome é Cássia. Eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o relato da minha gravidez. Eu fui mãe aos 16 anos. Na época eu trabalhava como menor aprendiz, na verdade como estagiária, e quando eu descobri que eu estava grávida foi um choque muito grande, porque além da pouca idade eu não tinha nenhum pingo de maturidade, era uma pessoa muito infantil ainda, não sabia muito sobre a vida. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, que sempre correu muito atrás das coisas. Sempre trabalhei desde novinha, mas não uma responsabilidade tão grande quanto a responsabilidade de se tornar mãe aos 16 anos. Eu descobri que eu estava grávida aos 16 anos, só que quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava próximo de fazer 17 anos, mas mesmo assim muito nova ainda. E eu estudava ainda, trabalhava. Como eu era estagiária, não trabalhava de carteira assinada. Então a primeira coisa que meu chefe fez quando ele descobriu que eu estava grávida foi me mandar embora. Então, além da dificuldade em ser mãe, menor de idade, com a pouca idade que eu tinha, veio ainda a responsabilidade de ser mãe e ainda desempregada. Então, fui mãe solteira. Fui mãe solo, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, a minha primeira preocupação foi: e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou contar pra minha mãe? E aí, eu lembro que eu tinha uma amiga, a Kathleen. Beijo, Kathleen. Espero que você esteja vendo o vídeo. E eu falei com ela que eu tava passando muito mal, eu tava tendo muito vômito. Só que eu não era acostumada a conversar sobre relação sexual, sobre facilidade de engravidar, nem nada disso. Eu já tomava anticoncepcional, mas infelizmente eu engravidei tomando anticoncepcional, mas não foi um erro médico, foi porque eu tenho crise de ansiedade. Devido a essa crise de ansiedade que eu tenho, eu tava em tratamento, tava tomando alguns remédios, tava com muitas manchas no corpo, então eu decidi tomar os antibióticos, tudo certinho, só que eu não entendi o quão grave era que os antibióticos poderiam cortar o efeito do meu anticoncepcional. Mas como eu tinha muito medo de conversar com a minha mãe sobre isso, infelizmente aconteceu comigo. E então eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi porque a Kathleen virou pra mim e falou assim: olha, amiga, ela tava grávida na época, ela virou pra mim e falou assim: Cássia, você tá grávida? Eu falei: não, eu não tô grávida, não tem como eu estar grávida, eu tomo anticoncepcional. Na época eu não entendia que eu podia estar grávida. E ela virou pra mim e falou assim: olha, amiga, infelizmente você tá grávida e a gente vai lá no posto agora pra gente poder tá fazendo o teste de gravidez. Quando eu cheguei lá no posto, eu fiz o teste e na hora deu positivo. Pelo amor de Deus, eu não tô grávida não posso estar grávida não. E ela falou comigo: olha, você tá grávida. Eu falei: mas não tem jeito de ter dado errado esse teste? E ela falou assim: olha, se você tivesse com o teste negativo, pode ser que fosse positivo. Mas como o seu teste deu positivo, infelizmente é positivo mesmo. E aí eu fiquei desesperada, falei: meu Deus, agora minha mãe vai me matar, o que vai acontecer da minha vida? E aí eu lembro que era de tarde, eu cheguei lá em casa, minha irmã tava dormindo, descansando, e eu acordei ela desesperada e falei: Karina, pelo amor de Deus, eu tô grávida, eu não sei o que eu vou fazer. E ela conversou comigo e falou assim: olha, espera chegar no outro dia e conversa com a minha mãe, porque se você falar hoje, a minha mãe não vai conseguir nem ir pra escola. E a minha mãe cuidava da gente com muita dificuldade. E a minha mãe na época estava estudando e ela estava quase se formando, ela ia se formar no ano que eu engravidei, com muita dificuldade. E então a minha irmã falou comigo: deixa pra você contar no outro dia. Isso era na sexta-feira, porque senão ela não ia querer ir na escola, que ela ia ficar muito chateada.
No outro dia de manhã eu acordei passando muito mal, vomitando sem parar. E a minha outra irmã falou assim: mãe, a Cássia tá grávida. E minha irmã não sabia de nada, mas ela desconfiou. E aí a minha mãe, eu lembro que minha mãe, tipo, nem respondeu, ela ficou muito chateada, ela tava lavando roupa, aí ela foi fazer as outras coisas dela e eu nem menti, nem omiti. Fiquei calada, em silêncio. Quando foi à tarde, minha mãe foi pra casa do namorado dela, minha mãe tava prestes a se casar também, e a minha mãe já tinha parado a vida dela praticamente toda por conta da gente, pra cuidar da gente, pra se doar pra gente. E ela virou pra mim e falou assim: depois a gente conversa. Eu mandei um textão pra ela na hora que ela foi pra casa do namorado dela, porque eu não tinha coragem de falar na cara dela. E mandei pra ela um textão falando: mãe, eu tô grávida e tudo mais. E ela chegou a falar comigo que ela ia até desistir do casamento, porque ela tinha muito medo de eu não dar conta. E eu falei com ela: olha, se eu fiz, agora eu vou ter que dar conta. Então, infelizmente, eu quero que a senhora case sim, eu não quero que a senhora pare a sua vida de novo por conta da gente. Então, a minha mãe falou comigo: tá bom, depois a gente conversa, mas fica tranquila. A minha mãe, assim, foi muito aberta comigo, sabe? Me acolheu no momento que a gente mais precisa da família da gente. Então a gente não quer julgamento de ninguém, a gente não quer ninguém pra poder diminuir a gente. E a única preocupação da minha mãe era de eu não dar conta, porque eu ia ficar morando só eu e minhas irmãs, minha mãe ia casar e ia morar com o marido dela. A minha mãe falou comigo: olha, eu não quero que você pare de estudar. Eu falei com ela: mãe, eu te prometo, eu não vou parar de estudar. E aí foi quando eu contei pro meu chefe que eu tava grávida. E o meu chefe falou comigo: olha, infelizmente a gente não vai poder renovar o seu contrato. A gente vai ter que encerrar o seu contrato, porque não tem como ficar com você aqui, menor de idade, grávida e estagiária, nem carteira assinada não era. E aí foi o maior desespero pra mim, porque eu falei: e agora, eu cheio de bebê, as coisas pro meu filho, o que eu vou fazer? Como que eu vou comprar as coisas pro meu filho? E antes disso, antes de eu entrar lá, eu já tinha trabalhado num salão, que eu aprendi a escovar cabelo, eu aprendi a fazer unha. E eu sou muito grata à dona desse salão que me deu a primeira oportunidade. Nisso que eu aprendi muita coisa sobre salão, eu falei com a minha mãe quando eu fui mandada embora, eu recebi R$800 de acerto. E eu falei com a minha mãe: mãe, eu vou comprar um secador, uma prancha, vou comprar um botox, mas que não seja muito forte, porque como eu tô grávida eu não posso ficar fazendo nas pessoas, e vou comprar coisas pra me fazer unha. E aí a minha tia também me ajudou com o cartão dela de crédito pra me comprar, pra inteirar, né, nas coisas que eu precisava de comprar. Então eu comecei a atender a domicílio. Só que na minha gravidez eu passava muito mal, muito mal. Não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de ter amizades nenhuma. Eu me isolava, eu queria ficar sozinha. Eu tinha uma pessoa que era minha melhor amiga. Ela foi a única pessoa que esteve sempre do meu lado. Aí ela ia na minha casa, mesmo quando eu não queria sair. Ela me ajudava, ela me incentivava. Tanto que ela é madrinha do meu filho. Hoje a gente não é amiga como a gente era antes, mas sou muito grata a Deus pela vida dela. E eu lembro que eu com barrigão, eu ficava horas até tarde fazendo unha das pessoas do pé. E eu cheguei a dar desgaste na minha coluna, comecei a sentir muita dor na coluna, porque minha barriga já estava grande. Na época eu era muito magra, eu grávida de 8 meses eu pesava 46 quilos. Quando o meu filho estava de 7 meses, eu comecei a dilatar, devido a eu continuar estudando, indo pra escola andando, indo atender a domicílio andando. E eu fui no hospital, eles me deram um remédio pra segurar, pra mim não continuar dilatando. E aí, com 8 meses, o meu filho decidiu nascer, apressadinho. Quando o meu filho nasceu, uma semana antes dele nascer, eu tinha feito uma ultrassom. E na ultrassom tava mostrando que ele tava com 2,6 kg. E no dia que ele nasceu roxo, já tava perdendo líquido. E nasceu com 2,110 kg e chegou a pesar 1,895. O parto foi normal. A minha mãe me acompanhou no meu parto, assistiu o meu parto. Tive que ficar 5 dias internada juntamente com meu filho. Graças a Deus ele não precisou de incubadora, não precisou de nada. Eu tava com o peito muito cheio. Só que ele não conseguia mamar, ele não tinha força pra sugar porque ele era muito pequenininho. Eu tive que ficar fazendo acompanhamento lá e tudo. Com um mês
que eu tinha ganhado meu filho, infelizmente eu tive que voltar pra escola. E lembrando, eu cuidei de tudo sozinha, eu consegui dar o primeiro banho, eu consegui cuidar do umbiguinho do meu filho. O meu maior medo era de não dar conta de conseguir cuidar dele, de pegar ele no colo. Eu falo uma frase que a gente não nasce mãe, mas quando o filho da gente nasce uma mãe. Porque no dia que o meu filho nasceu, aí sim eu vi, agora essa criança depende de mim. Então foi quando a minha vida mudou completamente. Quem me conhece de antes sabe que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, uma mulher totalmente diferente. Porque hoje eu tenho uma responsabilidade que há um tempo atrás eu não tinha. Hoje em dia eu vejo que Deus, ele sabe de todas as coisas. Não era o momento certo para me ser mãe, mas era o momento que Deus escolheu para mim. Porque se eu não tivesse tido meu filho, talvez hoje eu não seria a pessoa que eu sou, entendeu? Então ele foi a minha força, o meu alicerce. Quando eu voltei pra escola, pelo fato de eu tirar o meu leite do meu peito pra me deixar na chuquinha pra ele, e a minha irmã ficava com ele pra mim, minhas irmãs sempre me ajudaram muito. E aí o meu filho começou a não querer mais o meu peito. Ele começou a querer só mamadeira. E aí o meu leite não estava mais sustentando ele. Eu tive que começar a entrar com o Nestogênio. Foi o único leite que ele adaptou. Então dava praticamente R$200 por mês de leite ou até mais. E aí era muito difícil. Eu não ia fazer esse vídeo, eu não ia criar esse canal. Mas muitas vezes no decorrer da minha vida, hoje eu tenho 20 anos e meu filho tá com 3 anos. Muita gente me pergunta como que foi pra você ser mãe aos 16 anos. Olha, gente, o que eu tenho pra falar com vocês é que é muito difícil. Se eu tá falando com vocês que é fácil, que é mil maravilhas, eu vou tá mentindo. E eu não vim aqui pra me tá romantizando a gravidez na adolescência, porque eu não acho isso uma coisa séria. Não aconselho ninguém a ser mãe nem aos 16, nem aos 15, nem aos 14. A gente passou algumas dificuldades sim, mas nunca faltou nada pra ele, graças a Deus. Mas eu tô aqui pra falar com vocês que você que está grávida, que tá procurando esse vídeo aqui meu, por conta que você tá grávida, como eu fiz quando eu engravidei, que eu procurei vídeos sobre gravidez na adolescência, do mesmo jeito que eu fiz. Se você estiver grávida e estiver procurando também, eu queria falar com você que se você tiver, não abre mão do seu filho. É difícil? É. Mas Deus é que dá a força pra gente, você vai dar conta e não precisa de parar a sua vida por conta do seu filho. Mas, graças a Deus, eu consegui me formar com ele no meu colo, ele entrou comigo junto na minha formatura. Hoje eu faço faculdade de administração. Quando a gente se torna mãe, pode ser que as coisas demorem um pouco mais para poder ser realizadas, mas não significa que a gente não vai conseguir realizar. Então eu tô aqui hoje para falar do fundo do meu coração, que você que acha que é difícil ser mãe sozinha, que você pensou em desistir, você vai dar conta quando a incerteza vier. Deus vai estar do seu lado, vai segurar na sua mão e vai caminhar junto com você de mãos dadas. Se você já tem relações sexuais, você precisa mais de se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer o melhor anticoncepcional para você. Conversa com a sua mãe, converse com o seu pai, porque filho é bênção. Eu amo meu filho, eu sei que Deus me deu ele para mudar a minha vida, mudar a minha história. Mas o quanto vocês puderem esperar é melhor ainda. Hoje, graças a Deus, eu sou casada. O meu marido é um ótimo pai pro meu filho. Ele literalmente se tornou um pai pro meu filho, um pai maravilhoso. E muitas das vezes a gente não entende os propósitos de Deus, mas Deus que entende. O nosso relógio, ele não é o mesmo relógio de Deus. Então muitas das vezes eu chorava, eu pedia a Deus para Deus me dar um pai pro meu filho, um pai que fosse cuidar dele, amar dele. E eu não preciso de cobrar nada do meu marido hoje. Então você vai dar conta sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar fazendo mais videozinhos falando sobre gestação aqui no canal. Eu sou maquiadora hoje, trabalho fechado, mas tenho meu espaço meu ateliê de maquiagem, de cabelo, de sobrancelha e atendo aqui aos finais de semana. Então eu vou estar fazendo bastante conteúdo para vocês sobre como é conciliar filho, casa, marido, trabalho, faculdade, que é umas coisas muito difíceis de se conciliar uma com as outras,
mas eu espero poder ajudar vocês e eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você e tenha melhorado a sua vida, tá bom? Então não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações, tá bom? Muito obrigada, meus amores, esse é mais um vídeo do canal.